Cumprimento todos aqueles que acompanham o meu canal, que estão aqui toda semana comigo, né? Se puderem compartilhar, se gostarem do vídeo, ou opinar, ou a respeito de assuntos que gostariam que eu falasse, eu vou realmente ficar muito agradecida. Bom, hoje eu vou continuar falando a respeito do envelhecimento, porque o envelhecimento tem várias facetas que nós podemos abordar e até para servir como um preparo para essa fase de vida. A sociedade não nos ajuda a envelhecer. A sociedade tem uma ideia do envelhecimento muito dolorosa, né? Então, assim, é normal que em todas as nossas fases de vida a gente precise se preparar para vivê-las. Nós nos preparamos para a adolescência, nós nos preparamos para o casamento, nós nos preparamos para ter filhos e assim sucessivamente nós precisamos nos preparar para essas fases que nós estamos a viver, né? Nós sabemos que as estatísticas hoje mostram que as pessoas com 60 anos, elas teriam praticamente mais uns 20 anos de envelhecimento. Então, olha lá, queridos, é um bom tempo. É um bom tempo para estar vivendo o envelhecimento e as mudanças todas que o envelhecimento provoca em nós, né? Aí surge o quê? Algumas questões surgem das bagagens que nós carregamos para essa fase. Que bagagem é essa que nós carregamos? Em primeiro lugar, é o medo, né? É um sentimento assim muito poderoso e muito forte. Nós temos um medo de ser dependente, um medo de estar sozinho, um medo de ser um fardo, um medo de ficar doente, né? Então, as pessoas podem perguntar, Marilene, mas não é normal ter medo? Sim, é normal. Nós somos seres emocionais, nós somos carregados de emoção. Só que nós temos que lidar com essas emoções, não tem jeito, tá? Principalmente quando elas são pesadas e negativas, nós temos que dar um encaminhamento a elas, né? Então, assim, nessa fase, principalmente, eu já falei um pouquinho no vídeo anterior, nós temos várias situações de vida que se apresentam, né? As pessoas se separam, as pessoas ficam viúvas, as pessoas se aposentam. Outras, é necessário nessa fase se reinventar. Eu gosto muito desse termo. Porque nós temos essa capacidade emocional, nós temos o nosso know-how de vida, nós temos os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas pendências, mas nós temos as nossas conquistas, nós temos as nossas glórias, nós temos os nossos feitos, nós realmente, pelo menos sobrevivemos a muitas situações difíceis e essa capacidade de sobrevivência e resiliência está dentro de nós. Bom, nessa hora o que é necessário? É necessário que eu veja, meus queridos, o que eu carrego comigo, o que está dentro da minha malinha e o que está dentro do meu guarda-roupa, né? Eu brinco muito com essa analogia de guarda-roupa, porque a gente às vezes suja a roupa e vai colocando lá dentro num cantinho para depois estar dando um encaminhamento para elas. Veja bem, o que eu trago? Eu trago medos de recomeçar, eu trago medos da minha aparência, porque é uma das questões que muda muito a nossa aparência. Nós vivemos na escravatura da beleza, né? A sociedade brasileira ela é muito sensível a isso, né? Então, às vezes você vê pessoas já com uma certa idade e que querem querem ser jovens para sempre. Isso é muito difícil de se conseguir e fica muito complicada essa situação de vida, né? Porque, inclusive, os nossos sonhos, às vezes, nós temos sonhos não resolvidos
que a gente gostaria que fosse resolvido agora, só que é outra situação de vida e não, provavelmente, não vai se encaixar na nossa vida. Nós vemos essa situação, por exemplo, pessoas com amores rompidos, amores não resolvidos, então tentam viver um amor idílico, romântico e realizar tudo aquilo que não foi realizado. Em parte é possível, sim, mas não totalmente, porque é outra situação de vida e são outras questões que se apresentam, né? Nós temos, por exemplo, de homens mais velhos que se casam com moças muito mais jovens e têm filhos e depois ficam extremamente incomodados com as crianças. Então, vejam bem, existem situações muito delicadas nessa fase. A culpa é uma delas. A culpa é alguma coisa extremamente pesada, como se fossem pedras muito pesadas que nós carregamos dentro de nós. Então, assim, nós temos muita culpa, às vezes, pelas escolhas, pelos atos que praticamos, por ter magoado alguém, por alguma situação de vida que foi bem infeliz. Nós temos que, é bom considerar que essas escolhas, essas situações ocorreram em fases que não estávamos, não éramos nós como somos hoje. Nós éramos muito mais jovens, 20, 30, 40 anos. E as escolhas foram feitas com o conhecimento que nós tínhamos. Então, hoje é muito difícil você fazer uma comparação, porque é muito diferente. Hoje, com certeza, não faríamos as mesmas escolhas e também não cometeríamos os mesmos erros que já perpetramos em nossa vida. Então, veja bem, queridos, outra situação seria a mágoa e a raiva. A mágoa e a raiva são sentimentos assim muito viscosos e eles contaminam todo o nosso ser. Então é muito importante a gente aprender a perdoar. Como nós também erramos e nós hoje somos uma pessoa diferente, com certeza as pessoas também o são. Então, é muito interessante a gente deixar para trás, porque quanto mais eu deixo para trás, mais eu sigo leve daqui para frente. Mais eu tenho possibilidade de preencher esses espaços vazios com outras questões. Que questões seriam essas? Às vezes, por exemplo, assim, a gente vê pessoas que olha, eu nunca toquei na minha vida, que gostoso, eu vou aprender a tocar agora, vou comprar um violão, vou ter aula de violão, ou vou ter aula de canto, ou vou fazer um trabalho comunitário, ou vou dar um curso de toda a aprendizagem que eu já tive na minha vida. Hoje, tantas essas questões de curso online, inclusive eu vou oferecer cursos online para vocês também, de melhoramento, de conhecimento. Então, veja bem, existem, se nós procurarmos bastante, nós vamos encontrar. Outra questão muito interessante é resgatar um pouco da alegria de viver, da alegria de cada dia eu poder estar vivendo. Porque assim, nós temos uma criança interior, uma criança às vezes machucada, uma criança assustada, uma criança necessitada de carinho. Então, nós vamos precisar realmente estar envolvendo essa criança com todo o carinho que nós temos, com todo o amor que nós temos, e nós temos sim, que durante toda a nossa vida nós estamos aí com uma bagagem muito grande de amor e de carinho, né? Eu, por exemplo, tive na infância um cachorro preto, que ele ficou cego, que eu amava aquele cachorro, ele acabou realmente morrendo. E agora, mais tarde, que eu pude ter o benefício de morar numa casa, eu tenho um lindo cachorro grande preto.
Então, veja bem, o que que é, e ele é uma das fontes da minha alegria e do meu carinho todos os dias. Vejam bem, queridos, às vezes são pequenas coisas que dão favorecem uma diferença na nossa vida. Outro ponto importante é aquela técnica que eu já trabalhei com vocês dos rituais, elaborar alguns rituais de banimento desses elementos que eu já conversei hoje com vocês da nossa vida. A culpa, o medo, a raiva, eu já falo de uma maneira mais detalhada nesse vídeo e também num processo de autoconhecimento que eu fiz com vocês. Eu acho que eu não me lembro, mas acho que foram 3 ou 4 vídeos que seria interessante vocês assistirem. E que também eu vou oferecer agora, estou preparando esse curso. Veja lá, eu também estou me reinventando. Um grande abraço para cada um de vocês, fiquem comigo. Se gostarem do vídeo, compartilhem, né? Se é a primeira vez que vocês me assistem, e se inscrevam no canal, aperte o sininho, vocês são notificados toda semana dos vídeos. Um grande abraço de luz para cada um de vocês. Fiquem em paz.